Pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui publicamente manifestar todo o meu apoio e parabenizar o plenário do Supremo Tribunal Federal, que manteve o veto dos governadores e prefeitos contra a reabertura das portas das igrejas. Meus parabéns aos 9 ministros. De acordo com a nossa Constituição Federal, artigo 5º, nenhum direito é superior ao direito à vida. Portanto, todos os outros direitos, inclusive o direito à liberdade religiosa, numa pandemia dessa, numa circunstância dessa, são totalmente secundários. Portanto, meus parabéns. Eu quero, a partir de agora, eu vou aqui trazer o voto de cada uma dessas pessoas, cada um desses ministros que votaram a favor da vida. Eu quero fazer uma ressalva aqui ao voto do ministro Luiz Toffoli, porque ele votou contra a vida, a favor do outro ministro terrivelmente evangélico, o Cássio Nunes Marques, e ele votou sem justificativa. Portanto, fiquemos de olho nesse ministro. Vamos agora aos votos dos 9 ministros que votaram a favor da vida. Os votos dos ministros. Gilmar Mendes. Em seu voto, na sessão de quarta-feira, dia 7, o relator Gilmar Mendes afirmou que o Supremo já assegurou autonomia aos estados e municípios para que tomem medidas de combate ao coronavírus, inclusive restrições a atividades religiosas. O relator afirmou que o país se tornou um pária internacional no âmbito da saúde. Diante desse cenário, faz-se impensável invocar qualquer dever de proteção do Estado que implique a negação à proteção coletiva da saúde. Segundo o ministro, ainda que qualquer vocação íntima possa levar à escolha individual de entregar a vida pela sua religião, a Constituição de 88 não parece tutelar um direito fundamental à morte. Essa sutil forma de eludir a normatividade constitucional deve se mostrar cada vez mais atento este Supremo Tribunal Federal, tanto mais se o abuso do direito de ação vier sob as vestes farisaicas, tomando o nome de Deus para se sustentar o direito à morte. Meus parabéns, ministro Gilmar Mendes. Vamos agora ao voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator Gilmar Mendes contra a liberação. O mundo ficou chocado quando morreram 3.000 pessoas nas Torres Gêmeas. Nós estamos com 4.000 mortos por dia e parece que algumas pessoas não conseguem entender o momento gravíssimo dessa pandemia, afirmou. Segundo o ministro, medidas são temporárias e justificadas, já que no estado mais rico da federação, o de São Paulo, há pessoas aguardando vagas de internação em UTI. O poder público tem a obrigação constitucional de garantir a liberdade religiosa, mas não pode ser subserviente, não pode ser conivente com dogmas ou preceitos religiosos de uma ou várias fés. Não pode se abaixar aos dogmas, colocando em risco sua própria laicidade e a efetividade dos demais direitos fundamentais, no caso em questão, direito à vida e à saúde, afirmou. O Estado não se mete na fé, a fé não se mete no Estado. Meus parabéns, ministro. Agora, o voto do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin destacou que outros tipos de aglomerações foram proibidos e agradeceu os profissionais de saúde que atuam na pandemia. Não se trata apenas de restrição à reunião em igrejas, mas restrição a todos os locais de aglomeração. Ele afirmou que inconstitucional é a omissão em relação a medidas para impedir mortes. Inconstitucional não é o decreto que, na prática, limita-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não haja de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa,
com respeito ao mínimo existencial, inconstitucional e recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje, afirmou. Meus parabéns, ministro. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto de Gilmar Mendes contra a liberação de cultos, citando o número de mortos pela Covid. Nós nos atrasamos em obrigar o uso de máscaras, em fomentar o isolamento e em comprar vacinas, e estamos pagando esse atraso com vidas. E em triste ironia, muitos negacionistas já deixaram essa vida em razão da pandemia, disse. Barroso argumentou que a modernidade e a ciência não levaram ao ocaso das religiões e que a restrição temporária dos templos não fere o núcleo essencial da liberdade religiosa. Fé e ciência são dimensões diferentes da vida, disse. No espaço público deve vigorar a razão pública. Todos podem continuar a ler sua Bíblia em casa, disse Barroso. Os gestores locais que vão aferir sobre a imprescindibilidade ou não do direito de culto. Os fiéis também circulam e podem ser vetores de transmissão. Meus parabéns, ministro. Diatófiles, esse aqui devemos tomar cuidado. Fiquemos de olho nesse ministro. O ministro não apresentou justificativa para o voto. Limitou-se a dizer que acompanhava o voto do ministro Nunes Marques. Vamos agora ao voto da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator. Ela afirmou que a nefasta consequência do negacionismo é o prolongamento da via crucis que a nação está a trilhar com o aumento incontido e devastador do número de vítimas e o desejável adiamento das condições necessárias para a recuperação econômica. Nesse contexto específico, é que o decreto em exame instituiu medidas emergenciais de caráter temporário e excepcional. Segundo ela, escolas também foram fechadas e, diante de evidências científicas, houve sinalização de colapso do sistema de saúde do Estado de São Paulo. Restrições à liberdade individual traduzem imposições do próprio complexo constitucional de direitos a exigir medidas efetivas a assegurar outros direitos fundamentais, como a saúde e a vida, considerou. Para Rosa Weber, permitir os cultos favoreceria a morte, quando deve ser prestigiada e defendida a vida. Meus parabéns, ministra Rosa Weber. Vamos ao voto da ministra Carmen Lúcia. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, ficou formada a maioria contra a liberação de cultos e missas na pandemia. Ela se solidarizou com as vítimas da Covid-19, cientistas e profissionais de saúde, além dos jornalistas, como função essencial à democracia. Sobram dores e faltam soluções administrativas. O Brasil tornou-se um país que preocupa o mundo inteiro pela transmissibilidade letal desse vírus, de quem, como eu, já foram acometidos, também na forma branda. Essa doença é terrível. Não é algo que se possa subestimar. É uma situação gravíssima, alarmante, aterrorizante e que realmente demanda um comportamento do Estado, disse. Para a ministra, não se põe em questão a liberdade de crença nem a garantia dos cultos, apenas exercício temporário dos ritos coletivos, que leva as pessoas a transitar, a se reunir. Meus parabéns pelo voto, ministra. Vamos ao voto do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski disse que, considerando o número de mortos e infectados, não há como deixar de optar pela prevalência do direito à vida, à saúde e à segurança sobre a liberdade de culto, de maneira que ela seja pontual e temporariamente limitada, até que nós nos livremos dessa terrível pandemia que assola o país e o mundo. Segundo o ministro, as medidas emergenciais estabelecidas pelo Estado de São Paulo são de caráter excepcional e temporário. Nada impede, ademais, penso eu, que os fiéis, enquanto perdurarem essas restrições, amparadas em critérios científicos, lancem mãos de recursos tecnológicos para exercerem a liberdade de culto.
Meus parabéns pelo voto, ministro. Aqui vai o voto do ministro Marco Aurélio Melo. O decano, isso é, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, disse que o Supremo Tribunal Federal não governa e quem governa é o Executivo. Queremos rezar, rezemos em casa. Não há necessidade de abertura de templo. Melo afirmou ainda que, no atual momento, a maior vacina que nós temos, não as que estão na praça, é a vacina do isolamento. Meus parabéns, ministro Marco Aurélio Melo. Vamos ao voto do ministro Luiz Fux. Último a votar, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, também se solidarizou com as famílias, agradeceu ao consórcio de empresas jornalísticas que divulgam os dados sobre a pandemia. Um momento de conforto espiritual ao lado de parentes em número reduzido, mas cada um nos seus lares, defendeu. Não desconheço, até porque sou um homem de fé, que a fé é muito importante nestes momentos, principalmente de sofreguidão, porque passa o povo brasileiro. Então, é momento de deferência à ciência. Segundo Fux, malgrado estejamos no Estado Democrático de Direito, vivemos no estado de calamidade pública. Muito embora a Constituição consagre a liberdade de culto, crença e de consciência em determinadas circunstâncias excepcionais, admitem-se medidas excepcionais. Meus parabéns pelo voto, ministro. Portanto, aqui eu reitero mais uma vez, nada é maior do que a proteção à vida. Nenhum direito se sobrepõe a isso. Portanto, meus parabéns ao plenário do Supremo Tribunal Federal por simplesmente proteger a vida, ao invés de liberar a morte.